aí, pessoal? Olha eu aqui, olha o pastor Raul aqui mais uma vez. Vim trazer mais uma lição do nosso catecismo. Catecismo do Nascido de Novo. Catecismo é nada mais do que um sistema de perguntas, respostas embasados por referências bíblicas, que nos ensina a palavra de Deus, que nos ensina o Evangelho, que nos ensina a Boa Nova. Nós estamos esse ano analisando essa maravilha aqui, ó, que é o Catecismo Nova Cidade, que é trazido para o Brasil, é traduzido por quem? Pela editora Fiel, pela nossa querida editora Fiel. Vamos para a nossa lição número 20, que nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Semana passada nós vimos a lição que falava o quê? Se tinha como nós escaparmos do castigo pelo pecado. Sim, temos como escapar para o castigo do pecado, porque o Senhor escolheu nos tirar do pecado. O Senhor escolheu nos redimir do pecado. Através de quê? Através de um Redentor. Hoje nós vamos aprender o quê? Quem é o Redentor? É essa pergunta da lição número 20 do nosso catecismo de hoje. Quem é o Redentor? Resposta: o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Isso está em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, quem é o Redentor, pessoal? O Redentor é o Verbo. Nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem funções diferentes, mas eles são ao mesmo tempo um enquanto são três. Então nós vemos, desde lá no Gênesis, que Jesus estava junto, Jesus participou da criação, Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Lembram-se que eu sempre falo que o salário do pecado é a morte? Todo pecado ele traz a consequência que é a morte, quer a morte física ou pior ainda, aquela morte espiritual, onde a pessoa vive voltada para as coisas da carne, onde a pessoa vive para a podridão, ela vive para matar a fome da sua carne, ela vive para trazer prazer à carne, prazer que ela nunca vai encontrar, e com isso ela vai ter um vazio enorme, porque ela depende das coisas terrenas. Esse é o zumbi espiritual, é aquele que vive numa morte total, numa morte espiritual, onde ele está vivo, ele está com os olhos abertos, ele anda, ele participa, ele está aqui, mas na realidade ele é um zumbi, que tem uma vida vazia, uma vida que é sustentada pelas coisas desse mundo, que é sustentada pelo dinheiro, é sustentada pelo status, coisas que a traça há de comer, coisas que vão ficar para trás. Olha só, então o salário do pecado é a morte, e então Deus, o Verbo, se fez carne, veio para cá conosco, se tornou homem e veio para cá para quê? Para dar a vida pela consequência do nosso pecado. Ele veio pagar a dívida do nosso pecado. Ele veio pagar aquela dívida que eu e você contraímos. Ele veio cuidar de você. Ele veio tomar conta de você. Ele veio cuidar para que você não tivesse que viver a morte espiritual, pessoal. O Deus maravilhoso que nós temos, ele saiu lá do trono dele, maravilhoso, do Filho, o unigênito, aquele que não teve início e não teve fim, como nós já conversamos aqui, e veio para ser humilhado, para ser traído, para na hora de escolheram um ladrão, não é um revolucionário, um homem que lutava pela liberdade de seu povo, não, ele foi trocado por um ladrão de galinhas, que vivia na carne, que não tinha dó em roubar, que não tinha dó em matar, um Deus poderoso, maravilhoso, que passou tudo isso para pagar o seu pecado. Ele é o Redentor, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, para pagar os teus pecados, para pagar o teu erro, para evitar que você fosse um zumbi, uma pessoa que está viva nesse mundo, mas está morta espiritualmente. E é isso que nós temos que olhar para a cruz, e é isso que nós aprendemos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então Jesus não é Deus, Jesus é Deus. Três que ao mesmo tempo são um, nós já conversamos sobre isso aqui. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Então é essa a lição de hoje. Quem é o nosso Redentor? Nosso Redentor é o Cristo, é Jesus Cristo, o Messias, que veio para pagar o
o nosso pecado, veio para justificar o pecador, não justificar o nosso pecado. Entenda bem, ele veio nos justificar, ele veio pagar o nosso pecado, não dar uma carta branca para que nós possamos viver aprontando, pintando e bordando. Então tomem muito cuidado, pessoal, amém? É isso que eu vim trazer para vocês. O nosso Deus, o nosso Jesus maravilhoso, o nosso Jesus glorioso, Deus soberano, que não precisava de nada disso, foi lá e deu a vida por nós na cruz. Foi lá e pagou a nossa dívida. Fiquem com Deus. Essa foi nossa lição de hoje. Quem é o Redentor? O Redentor é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso que se fez carne por nós. Espero que vocês tenham gostado. Dá teu joinha, dá um oi pra gente aqui nos comentários. A gente gosta muito de receber os comentários de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado de todos os vídeos aqui do canal do Nascido. E lógico, compartilhe esse vídeo, porque alguém pode ter essa dúvida tão maravilhosa que nós temos e essa resposta tão magnífica que nós recebemos do nosso Deus. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem com mais um Catecismo.